E hoje temos o resumo final desse tema que a gente vem abordando até hoje, que é a disciplina de Deus. Disciplina de Deus, a gente comentou que ela opera na era da graça, como uma expressão do amor de Deus, mas também vai operar na era vindoura, porque o objetivo de Deus é nos conformar a Cristo, né? A gente falou um pouquinho também sobre o propósito eterno, que tem a ver com reunir todas as coisas em Cristo e encher tudo de Cristo. Só que Cristo cobra forma, ele se corporifica no seu corpo, que é a igreja, né? A igreja somos nós e é Cristo em nós a esperança de glória. Então, nesse sentido, a gente está sendo conformado à imagem de Cristo. Nisso tudo, Cristo se forma no nosso interior e dessa forma podemos engrandecer Cristo em nós e ganhar a Cristo. Bom, assim Cristo cobra uma expressão mais nítida na igreja, na cidade e na igreja no mundo. Então, isso tudo está atrelado à pregação do Evangelho do Reino e ao crescimento do reino, da realidade do reino, ao incremento da realidade do reino, sendo Cristo em nós, tendo entrado como uma semente. A gente sempre deixa em claro aqui que acreditar em Deus resulta em receber a vida de Cristo, a vida divina. Mas amar a Deus resulta em crescer nessa vida divina, nessa vida eterna que é Cristo em nós. E nisso tudo, a gente estava lendo Hebreus 12, do 5 ao 7, que diz: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem, porém, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Nesse sentido, a gente estava mergulhando na frase: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Isso tem tudo a ver com um trato de Deus conosco e nós estamos sendo disciplinados porque somos discípulos de Cristo e Ele é a nossa medida. Qualquer uma outra medida que não seja Cristo acaba sendo uma medida medíocre, certo? Então, o nosso alvo, o nosso começo e o nosso fim, alfa e ômega, autor e consumador, primeiro e último, é Cristo. Ele tem a preeminência em tudo e ele é todo em todos. Nesse sentido, nós estamos sendo discipulados, né? Somos discípulos de Cristo e estamos sendo disciplinados pelo nosso Pai. A gente falou bastante disso nos últimos finais de semana. E aqui a gente entende como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que não somente amam a Deus, senão que foram chamados segundo o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? Formar a Cristo no meu interior. Já não existe mais meu propósito nem meu chamado. Agora existe o propósito eterno e o chamado que Deus nos faz para ser Cristo. No novo pacto, não tem mais Joaquim, não tem mais Everton, não tem mais Ezequiel. Agora é Cristo, todo em todos, certo? O velho homem foi crucificado, tempo passado, foi crucificado com todas as suas paixões. O que eu era foi absorvido com R, absorvido por Cristo na cruz. E tudo que ele é está em mim, para que ele ganhe uma expressão mais nítida nessa cidade, sendo a soma mínima 2 ou 3, para que ele ganhe uma expressão corporativa numa cidade,
certo? Então, esse propósito eterno, ó, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Os que crescem na vida divina. Os que creem em Deus são os que recebem a vida divina. Os que amam Deus são os que crescem nessa vida divina que receberam. E esse é Cristo em nós. E eles foram chamados para fazer parte desse propósito eterno. E nisso tudo eu expliquei as bênçãos espirituais que ele nos conheceu, nos predestinou na forma pré-corpórea, na forma corpórea ele nos chama e nos justifica, e na forma pós-corpórea, no novo corpo ressuscitado, ele nos glorifica. Então, até chegar lá, no corpo glorificado, na nova Jerusalém celestial, a gente encara uma série de dificuldades que temos que receber como disciplina de Deus, porque é um trato de amor dele como nosso Pai, né? Um homem que ama no molde do homem, no molde de Adão, ele se torna tolerante. Mas um Deus que ama disciplina seus filhos eleitos. Então a disciplina a gente viu que tinha a ver com exatidão, com discipulado, com conformação à imagem de Cristo. E temos primeiro o sangue do Cordeiro para pagar os nossos pecados. E depois temos a disciplina purificadora para operar por meio da cruz no que ficou do nosso velho homem, né? O antídoto contra o pecado, que é diferente dos pecados, é a vida de Cristo em nós, é a sua palavra operando a cruz, a fim de formar Cristo em nós, né? Então a gente tinha visto que, 1 de Coríntios 11:32, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Tem um julgamento para o mundo e tem o tribunal de Cristo para a igreja. A igreja é a medida que Deus vai ter para julgar as nações quando Cristo voltar, né? Por isso o tribunal de Cristo, a gente já viu que é uma coisa diferente do grande juízo do trono branco, né? É uma coisa diferente, tá? Então Deus primeiro pega a sua igreja, taxa ela, mede ela no tribunal de Cristo, querendo achar e galardoar o tanto de Cristo que foi formado em nós, né? E para que Cristo seja formado em nós, nós estamos sendo hoje julgados pelo Senhor, né? Como? Com a disciplina nessa era. E quais são as formas de disciplina nessa era? A gente tinha visto aqui. A palavra que nos exorta, primeiro grau. Segundo grau, o testemunho de 2 ou 3, que pode migrar para vergonha pública. E o último e o mais veemente grau de disciplina é o recolhimento prematuro. Já vamos voltar nisso, eu queria só ler uns pontos aqui, a título de resumo. A disciplina tem tudo a ver com paternidade e com o amor de Deus. A disciplina na disciplina, o instrumento que Deus usa para esmagar o nosso ego, nossa vida na alma, é a cruz, a qual opera poderosamente em nós. As disciplinas de Deus têm como objetivo final conformar-nos a Cristo, e existem disciplinas de Deus para seus filhos, tanto nessa era, que é a era da graça, onde a gente tem que orar para que a graça de Deus nos empodere para de dentro para fora, né? Para reter aquilo que Cristo conquistou por nós. Eu sempre ensino aqui que nossa luta não é para conquistar nada, senão para reter aquilo que Cristo conquistou por nós. Quanto eu valorizo essa vida que foi me dada? A graça, a vida de Deus dada aos homens por meio de Jesus Cristo. É isso que tem que se expandir em mim, certo? E é isso que me posiciona numa vida que vence sobre o pecado, sobre uma vida que vence sobre as tentações, numa vida que vence sobre a fraqueza. É ali onde a graça encontra espaço, na minha fraqueza. E é ali onde Cristo se mostra, né? A gente viu os montes e os vales dos cristãos, né? Como que diz a palavra?
derrubados, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados, certo? O que quer dizer isso? Eu por fora estou perseguido, mas Cristo dentro de mim nunca será desamparado. E eu sou um com Ele. Derrubado, eu, no meu homem exterior, mas no meu homem interior, não destruído, porque a vida de Cristo é indestrutível, né? Então aí, as disciplinas de Deus é para os filhos. Deus não discipula nem disciplina gente morta. Por isso que o discipulado é para os nascidos de novo. A disciplina não é sinônimo de punição pelo nosso mau comportamento. Disciplina é um estilo de vida que leva os filhos amados do Pai. A disciplina tem tudo a ver com discipulado. Disciplina é o maior testemunho que os discípulos de Cristo é o maior testemunho de que os discípulos de Cristo estamos sendo conformados à sua imagem. Amém? Quando você vê um filho de Deus que tem uma vida puxada, que passa por processos, que entende a cruz e Cristo e capitaliza a graça para a expansão da igreja, sendo uma expressão de Cristo mais nítida, esse é um discípulo de Cristo. Quais são os estágios de disciplina na era da graça? A gente já viu primeiro por meio da palavra, né? Esse é o estágio ideal. Que Deus te discipline sempre por meio da palavra escrita, da palavra viva, Cristo em nós, da palavra que nos foi dada, da palavra que nos é dada. Não somente de pão viverá um homem, senão de toda palavra que sai da boca do Senhor. Que sai, tempo presente. Essa é a verdade presente. O que Deus está falando hoje? Para eu viver uma vida ajustada, adequada à cruz e Cristo, individualmente. O que Deus está falando para o meu lar, para a minha família, ter uma vida adequada e adaptada à realidade do reino na minha casa? O que Deus está falando na minha igreja local para eu conseguir ter o testemunho da igreja na minha cidade? Essa é a palavra que nos disciplina. É um diálogo de Deus com os filhos, para que o pai não precise expor ao filho a um testemunho mais duro, que é por fora, que é o seguinte estágio, que é 2 ou 3 pessoas testificando em contra do irmão. Isso é vergonha. Voltou? Estamos aqui? Estamos aqui? Voltou? Estamos juntos, estamos juntos. Você que travou de novo. Deu certo? Dá para ouvir agora? Tá progredindo a gravação, beleza. Caiu um pouquinho a internet aqui, deu um baque. É muito curioso, né? O que acontece quando a gente começa a pregar aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o teu sangue responde ao inimigo perante as interrupções dele. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos continuar? Onde que travou? Deu uma travada em que parte? Você estava iniciando ali, né, na primeira disciplina da graça, por meio da palavra. Ah, beleza. Então, estamos aqui, ó. Na graça, temos 3 disciplinas, 3 degraus, 3 estágios, do mais leve ao mais severo, certo? O primeiro e o ideal é a palavra de Deus, a palavra que nos exorta, né? Esse deveria ser o diálogo contínuo de Deus com seus filhos. O que Deus está falando sobre a minha vida para eu viver uma vida ajustada ao cruz e Cristo? O que Deus está falando sobre minha casa para eu ter um lar do reino com a realidade do reino? Estão comigo? O que Deus está falando sobre a igreja local para ter o testemunho da igreja na cidade, né? Aí nesse ponto a palavra vem sendo a forma mais leve, mas a forma ideal de Deus nos disciplinar, né?
A gente leu já muitos textos, final de semana passado, que falavam sobre a palavra e como ela é inspirada por Deus, a palavra escrita, mas a palavra que está impressa em nós, mas a palavra que também é revelada e trazida num determinado momento. Tem três traduções para a palavra: logos, rema e grafos. Essas três descrevem Cristo. Só que Cristo escrito, Cristo impresso em mim e Cristo revelado num momento determinado. Beleza? Vamos no segundo estágio, que é a vergonha pública. O segundo estágio é quando o filho perdeu sua comunhão com Deus, no ponto tal que ele não consegue escutar o que Deus está falando para ele. Mas Deus, mesmo assim, deseja corrigir esse filho, disciplinar esse filho, e ele tem que ir num degrau mais profundo, que é expondo ele pelo testemunho de dois ou três. A pessoa já não tem mais o testemunho interno da verdade, ou a pessoa está tão insensível ao testemunho da verdade interno que ele precisa ser exposto por dois ou três, ou até pela congregação inteira, para voltar na verdade. Aí então esse é o segundo degrau. E o terceiro degrau, que a gente já conversou bastante nos últimos finais de semana, fala do recolhimento prematuro. E não é que Deus sai matando filhos por aí. Isso aqui tem a ver quando o cristão ele se entrega a um pecado de morte. E ele começa a confessar indireta e subjetivamente a Satanás como seu senhor, porque o cristão está apaixonado por um pecado. E o pecado é o meio, a ferramenta que Satanás tem para escravizar os homens e fazer eles voltarem para o caminho, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, assim, a gente já detalhou o que é o pecado de morte, eu não pretendo entrar ali, mas esse último nível de recolhimento prematuro opera nas situações mais graves, nos testemunhos mais terríveis. A gente leu primeiro de... Sim. Para edificar, essa disciplina da graça é extremamente visível nas casas de recuperação, com os meninos. Porque assim, eles já foram tão alertados pela palavra, eles já foram tão alertados pela exortação do Espírito. Eu creio que a vergonha pública ela pode ser um encorajamento do Senhor. Olha, a gente está olhando, a gente está cuidando. E a morte prematura. Então, é muito comum os meninos entrarem na casa de recuperação, e hoje estou em 13, então é um assunto comum no nosso meio, né, acerca disso. Eu não tenho mais chance. Se eu recair, eu já fui livrado da morte, da faca, do tiro. Se eu recair, ou levar um tiro, levar um facado, se eu recair, vai ser a última vez. E acontece, nós já perdemos alguns meninos porque recaíram e ou estão presos ou, infelizmente, morreram. Sim, no caso, você tem muita mais experiência, né, de trabalhar com esse tipo de ambiente. É muito legal a prática e essa teoria aqui, né? Faz total sentido. Sim. Nós tínhamos falado sobre isso um tempo atrás, né? Sim. Mas A gente tem base bíblica. A gente tem o testemunho interno disso. E assim, por exemplo, a fornicação pode se converter num pecado de morte. Quando o cristão ele se dá conta que está errado, mas se ele chega no ponto que ele fala: "Oh, irmãos, beleza, obrigado pela sua repreensão, mas não precisa nem orar por mim. Eu sei que o que eu estou fazendo está errado, mas eu quero continuar fazendo isso, porque eu sei que a vida eterna não se perde e algum dia eu vou me arrepender." Cuidado, essa pessoa está no estado de retrocesso espiritual. Tinha três estados: avanço espiritual, estagnação espiritual ou retrocesso. Retrocesso é quando a pessoa peca voluntariamente e se entrega deliberadamente à prática do pecado. A prática
prática. Quem pratica pecado é do diabo. Mas como assim, se a pessoa foi comprada o preço de sangue? A pessoa foi remida pelo Cordeiro de Deus? Sim, ela está salva no espírito. Mas na sua alma, ele está declarando que é do diabo, porque ele pratica pecado. 1 de Coríntios 5:5, né? O caso daquele jovem que a gente analisa aí na igreja de Corinto, que ele estava em uma espécie de fornicação com sua madrasta. E Paulo disse: entreguem tal pessoa a Satanás para a destruição da sua carne, a fim de que seu espírito se salve, para que ele seja salvo no espírito, porque a vida eterna você não perde, mas a recompensa na era vindoura você sim perde, e é disso que trata esse tema que estamos falando aqui, né? Então, vimos Ananias e Safira em Atos, Himeneu e Alexandre em 1 de Timóteo, e a gente viu também esse jovem em 1 de Coríntios. Então, não é Paulo entregando pessoas a Satanás, não. É a disciplina de Deus no seu último estágio, que é recolher a pessoa, porque a pessoa está dando um testemunho tão ruim, que ele já passou da palavra, passou do testemunho de 2 ou 3, ou da congregação, e agora a pessoa está, digamos assim, entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que a vida bios dele acabe, a vida biológica. Com certeza essa pessoa terá uma continuidade dessa disciplina na era vindoura. Isso vamos ver hoje aqui. Aí a gente encarou então as disciplinas na era vindoura. E Provérbios 15:5 diz o seguinte: o insensato faz pouco caso da disciplina do seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Quem acolhe a repreensão na era da graça revela prudência. Mas para aquele que fez pouco caso para a disciplina do Pai Celestial, vai ter uma prestação de conta no tribunal de Cristo e vai terminar os processos na era vindoura. E aqui, para você ter Deus como teu Pai, você tem que ter nascido de novo. Sendo nascido de novo, a gente entra num processo de conformação à imagem de Cristo. Quando acreditamos no Evangelho e recebemos a vida eterna por meio de Cristo, já temos uma ressurreição garantida. A gente que acreditou no Senhor, no final de tudo, na eternidade futura, vamos ser a Nova Jerusalém Celestial e vamos estar na Nova Jerusalém Celestial. Porque eu acredito que seja espiritual, de unidade, o modelo de unidade entre Deus e sua criação, mas também eu acredito que seja um modelo físico, a Nova Jerusalém Celestial. Eu creio que é as duas coisas. Posso estar errado, mas uma das duas é. E fala de unidade com Deus, conformação total à imagem de Cristo e ressurreição com o corpo glorioso. Lá no final, todo mundo vai estar junto, os que acreditamos em Deus, os que recebemos a salvação que vem por meio de Cristo. Mas até chegar lá, a gente tem descoberto que existe uma era de 1000 anos, que se chama a Era Vindoura. Termina a Era da Graça e vai vir a Era Vindoura, que é o milênio, os 1000 anos do reinado de Cristo na Terra. Terminam os 1000 anos e vai ser céus novos e terra nova, e a Nova Jerusalém Celestial, a eternidade futura. Só que até lá, nós temos todo um caminho por percorrer. E quando a gente acredita em Cristo, a gente garante já uma ressurreição. Mas o que importa agora é que tipo de ressurreição vamos ter, de qual das duas ressurreições vamos participar, da primeira ou da segunda ressurreição? Quanta glória vamos carregar no nosso corpo ressurreto? Isso é uma pergunta. O tanto que Cristo foi formado dentro de você e dentro de mim é o tanto de glória que eu vou ter no meu corpo ressuscitado. Ressuscitaremos para reinar com Cristo em glória? Ou para sermos ainda processados
por meio de disciplina na era vindoura sem glória? Essas perguntas têm que estar no dia a dia de um cristão. No dia a dia de um cristão, essas perguntas são chave. São chave. Beleza? Então, assim, vamos continuar aqui. Que tipo de ressurreição você espera? A primeira ou a segunda? Eu espero a primeira. Mas nem Paulo achava que já tinha atingido a primeira ressurreição. Ele falava, se é que de alguma forma eu alcançasse a ressurreição dentre os mortos, não a ressurreição dos mortos. Aqui é dentre os mortos. Porque quem não atingir a primeira ressurreição não vai entrar a governar com Cristo no milênio. Isso é uma coisa séria. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Mateus 18, 23. Onde que ajusta as contas o Senhor com seus servos? No tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não tem o objetivo de punir minha mediocridade. Ele tem o objetivo de galardoar a minha diligência no reino. Só que, se a gente não receber o galardão completo, a gente pode receber galardão parcial ou galardão nulo. Nada. E se a gente não receber nada, a gente aí sim vai para a disciplina. E a disciplina tem a ver com terminar de formar a Cristo no nosso interior. Todo o processo que a gente pula nessa terra não é a pregação estándar. Faça os processos para Deus te dar o teu ministério e a tua igreja com glória. Não. Você faz os processos nessa era para que Cristo seja formado no seu interior e para que Cristo tenha uma expressão mais nítida nessa era. E isso tem um galardão na era vindoura, que é reinar com Ele objetivamente na era vindoura. Então a gente não faz os processos por uma bênção terrenal. A gente está sendo treinado nessa era para governar com Cristo na era vindoura, onde todo olho o verá, toda língua o confessará e todo joelho se dobrará. Mas Deus dará a um 5 cidades, a outro 10 cidades. Existem diferentes galardões. Deus não vai dar a mesma recompensa para todos os cristãos. Alguns nem serão recompensados mesmo. Serão disciplinados. E qual a nossa posição e qual a nossa reação perante o evangelho do reino? Perante essa palavra do reino? Qual das duas ressurreições, qual das duas eu estou esperando? Vamos lá? As disciplinas, agora na era vindoura, estão em contraposição com o galardão que o Senhor anseia nos dar no tribunal de Cristo. Quem não recebe galardão, receberá disciplina no milênio. Disciplina dispensacional. Pelo simples fato de ser cristão. E os não cristãos, eles nem ressuscitam até o final, até o trono branco. As disciplinas de Deus na era do milênio serão muito mais severas que as disciplinas na era da graça. Porque Jesus, simplesmente, ele se levanta da destra do Pai e ele agora começa a exercer a transição para rei. Apocalipse é um livro que fala da transição de Jesus sacerdote para Jesus rei. E a resistência que essa transição tem, você vai vendo ao longo dos 5 selos, né, dos 7 selos, perdão, 5 primeiros e os últimos 2, que depois o 7º termina, né, com as trombetas, e das trombetas com a 7ª, com as taças da ira de Deus, e uma coisa vai desencadeando a outra, mas tudo trata-se de uma resistência dos poderes desse século à entronização de Cristo na terra. Cristo foi entronizado no céu, está sendo entronizado na igreja, que o tem como Senhor,
e será entronizado nas nações na era vindoura. Esse é o plano de Deus se completando nos próximos 1000 anos. Aí então, a vida eterna não se perde, mas o galardão da entrada ao reino milenar na era vindoura pode se perder. E eu falei que são 3 as bênçãos da era vindoura. Primeiro, a dupla porção de terra na herança. Segundo, o sacerdócio na era vindoura. E terceiro, a realeza na era vindoura. E serão reis e sacerdotes e reinarão com ele durante 1000 anos. Pode falar, meu irmão. Queria comentar alguma coisa? As recompensas, eu queria, mas eu já entro lá. A gente falou sobre isso, né? Semana passada, não estou achando que as recompensas é dupla porção de terra. Isso. Segundo, a dupla porção de terra que tem a ver com José, né? José, Efraim e Manassés. A dupla porção de terra. A segunda recompensa tem a ver com o sacerdócio, que tem a ver com Levi. E a terceira recompensa tem a ver com a realeza, que tem a ver com Judá. Daí saiu Davi, e do trono de Davi é o trono de Cristo, né? Mas nos 3 ele está, porque ele é o herdeiro, unigênito, que se fez primogênito entre muitos. Ele é o rei dos reis e o grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas isso tudo ele partilha conosco, com seus filhos, se nós não desprezamos a primogenitura. Mas como assim? Não é que Cristo é o primogênito? Calma aí. Ele é o primogênito de toda a criação. Mas nele nós fomos feitos, o livro de Tiago diz que nós fomos feitos os primogênitos da criação dos regenerados. Deus não recriou nada, somente o nosso espírito. Deus não recriou a terra, não recriou as espécies, nada. Isso vai acontecer na era vindoura, na restauração de todas as coisas. Até então, as primícias somos nós. As primícias dos remidos de Deus, os regenerados, os nascidos de novo. Nós fomos nascidos de novo, somos nascidos de novo. Por isso somos as primícias de Deus e temos o direito à primogenitura que Esaú e que Rubem desprezaram. Por isso de Esaú foi para Jacó, que é Israel, e de Jacó era para ser para Rubem, e Rubem desprezou, e foi sobre José, sobre Levi e sobre Judá. E aí você tem a dupla terra em José, com Efraim e Manassés, o sacerdócio, né, em Levi, a única tribo que não adora o becerro, e em Judá você tem a realeza, o trono de Davi, que é o trono do Senhor Jesus. Então, vamos lá, continuar avançando mais um pouco. Bom, a gente leu alguns versículos que falam, né, da qualidade da obra de cada um, que a era vindoura é uma recompensa, e uma recompensa não é um presente. Um presente você não tem que fazer nada para ganhar. Uma recompensa você tem que fazer obras para ganhá-la. Então, 10 cidades, 5 cidades, ampla entrada no reino do Senhor, né? Para ver se, de alguma maneira, Paulo, eu possa chegar até lá, a ter parte na primeira ressurreição. Paulo acreditava que ele não alcançava isso. E ele falava, esquecendo o que ficou atrás, estendendo-me ao que está para frente, eu prossigo ao alvo, ao prêmio, ao galardão do supremo chamamento de Deus que me foi dado em Cristo Jesus, para ver se eu consigo reter, capturar, conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado por Cristo. É muito interessante. A milha extra é o nosso estilo de vida. O Sermão do Monte fala da constituição do reino, de uma pessoa que vai herdar o reino e está sendo treinado nessa era. Lembra quando a gente falou, né, ovelhas, né, cordeiros por dentro e leões por dentro, cordeiros por fora, né? Não somente rugir como um leão, também ser como um cordeiro.
Vamos lá, então. É, entrando, então, na era vindoura, a gente viu, sábado passado, que tem 3 estágios de disciplina na era vindoura. Quem não entende o Evangelho do Reino, não entende isso aqui que a gente está compartilhando. Resiste. Mas resiste, sabe por quê? Porque de repente se dá conta que está vivendo uma vida medíocre e não quer ajustar a sua vida. Então ele fala, não, todos vamos entrar nas bodas do Cordeiro e todos vamos entrar no reino. Mas Jesus disse em Mateus 7:21, não todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, senão aquele que faz a vontade do Pai. Então a entrada no reino se conquista. As trevas exteriores é o primeiro estágio de disciplina para quem não atingir o estándar de entrada no reino. Aí choro, ranger de dentes, servos inúteis, servos infiéis. A gente falou que aí também estão os que não têm as vestes nupciais. O segundo degrau é a prisão milenar. Aí tem os verdugos, os cristãos que nem a perdoar aprenderam. E o terceiro degrau é a própria geena de fogo, que é um estágio não permanente, mas é o dano da morte segunda. Aí a gente falou que esses 3 estágios da disciplina de Deus na era vindoura serão aplicados somente aos cristãos que foram salvos pelo Senhor Jesus na era da graça, mas que não atingiram o estado de avanço espiritual, nem o estágio. Guiena não seria o lago de enxofre, uma derrota de Exatamente, a Geena é o lago. trono branco, mas os cristãos vão sofrer essa disciplina? Sim, senhor, o dano da segunda morte, não a segunda morte em si, porque eles não podem, eles têm vida eterna dentro. Mas ao que vencer, né, Apocalipse 2:11, não sofrerá o dano da segunda morte. E ao que não vencer, e outra, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na Então primeira. a salvação se perde. Não, salvação não se perde o galardão na era vindoura. Só que se eu não sou galardoado na era vindoura, eu vou ter uma passagem pela geena de fogo. No milênio. No É. trono branco, Oi? no trono de Deus, no juízo final. Aí os livros serão abertos e o livro da vida também, e o teu nome vai estar no livro da vida, embora você tenha passado pela geena de fogo. Então lá não é. Então a higiene de fogo ela é uma passagem. Isso, eu vou E no explicar. final qual seria? A geena de fogo é muito complexa. Ela tem 2 aspectos. Na verdade, tem 3. Mas no que a gente está vendo aqui é o fogo de longa duração, que é a disciplina para cristãos no milênio, e tem o fogo eterno, que é para Satanás e os seus anjos, e é para todos aqueles que foram incrédulos e ressuscitam no final, né? Eu vou desenvolver isso aqui, certo? Então, deixa eu colocar aqui que no final todo mundo se encontra na Nova Jerusalém. Mas tem cristãos carnais que pecam de maneira tão grosseira que eles têm que ser disciplinados nas hienas de fogo para que Cristo seja formado neles, para que cheguem a ser a Nova Jerusalém celestial no final de tudo, na eternidade futura. Para isso, Deus toma todo o milênio para disciplinar eles, para submeter eles, né? Para quebrar eles. Então, acho que a gente nem precisa aqui, então, entrar nas trevas exteriores. Vamos de trás para frente, tá? Esse aqui é as trevas exteriores. O segundo é a prisão milenar. E o terceiro é a geena de fogo. Vamos direito na geena de fogo. Aqui eu coloquei. Às vezes, a geena de fogo aparece mal traduzido como inferno, mas eu vou te provar que não é. De fato, porque a palavra inferno não existe na Bíblia. Inferno fala do inframundo. E você tem Pluto, Geena, Abaddon, né? Hades, tem Tártaro, que é a parte mais baixa. Mas inferno não vem. Não existe isso. Tá muito mal traduzido, tá muito genérico. Mistura muito. Então, nesse sentido,
A Gehenna de fogo, o que é a Gehenna de fogo? É o lago de enxofre e fogo. Está tirado de uma figura que era um vale onde se queimava o lixo ali ao pé do Monte de Sião, e está ilustrado nas parábolas do reino de Mateus 5, 6, 7, né? E é um lugar de disciplina muito severo. Mas ali vão os cristãos durante o milênio. Para quê? Para voltar, para que a sal que perdeu a sazão volte a ser sazonada. E esse é o dano da morte segunda. Eu vou te falar por quê, Everton. A morte só tem poder onde tem pecado. Verdade? Se a tua alma não atingiu certo nível de pureza na santificação que é em Cristo, ainda você está lotado de pecado. Você não dá a medida no tribunal de Cristo. Tem que passar por um lugar para que Cristo seja formado ainda mais. E nessa passagem, a morte segunda pode danificar você, mas não pode reter você, porque você tem vida eterna dentro. Isso é o que a Bíblia fala aqui, ó. Deixa eu te mostrar. A Gehenna de fogo está aqui, ó. E a morte e o inferno, aqui é a morte e o Hades, foram lançados na Gehenna de fogo. Esta é a morte segunda, ou a segunda morte. Apocalipse 20, 14. Segunda morte equivale a Gehenna de fogo. E sobre o fim da era, quando os cristãos saírem de lá, da disciplina, aí sim, a morte primeira, que é a morte biológica, e o Hades, que é o inferno, o lugar dos mortos, vão ser lançados dentro do lago de enxofre e fogo, vão ser absorvidos pelo lago de enxofre e fogo, e já não vai existir mais o aspecto da Gehenna de fogo de longa duração. Agora vai ser fogo de eterno. Tá comigo? Ó, a segunda morte é a Gehenna de fogo em si mesma. É fogo eterno. Fogo eterno. Mas o dano da segunda morte é uma passagem temporal pela Gehenna de fogo, que a Bíblia chama de fogo de longa duração, não eterno. Longa duração, porque é o milênio. Tá comigo? Então, assim, a morte segunda é para Satanás, os demônios, anjos caídos e os incrédulos no fim da era. Ali também, no fim da era vindoura. E no fim dessa era, ali vai ir o falso profeta e o anticristo. Mas, na Gehenna de fogo, que vai de longa duração, como uma passagem de disciplina dispensacional, vão estar os cristãos que pecaram de maneira grosseira, os que praticaram o pecado de morte. Ou seja, a gente entendendo que é um fogo de longa duração, eu consigo presumir que, independente de qual disciplina na era vindoura o cristão passar, seja a treva exterior, seja a prisão mileniária, ou seja a passagem pelo fogo, ela será temporária. Eu creio que quanto esse pode ser 10 anos, como pode ser 500 anos, ele vai sendo liberto. Eu creio que sim, mas eu posso estar errado. Eu não achei versículo na Bíblia que coloque o tempo assim, por exemplo, tal lugar, tanto tempo. Porque isso tem a ver com o tanto de Cristo que tem formado dentro de mim. E aí, na Terra, Sim, você pode e aí é onde a gente pode falar. na Terra você pode acelerar ou pode retardar os processos de Deus, verdade? Isso tudo me enche assim a gente não pode julgar ninguém, né? Não? Nenhuma religião, nenhum coração, porque me remete a dois amigos e também ao Tanaka, quando ele falava que ele estava falando com o Sheik, lá no Oriente Médio, e o cara colocou ele na parede, lembra? Sim, sim. Ele deu, nós estávamos juntos, ele falou, quem sou eu para julgar se vocês vão para o céu ou para o inferno? E é fato. Eu tenho amigos da Conscienciologia, por exemplo, se dizem ateus, né?
Mas, são pessoas que os frutos são infinitamente maiores e melhores do que muitos pastores. Bom, E como que eu vou julgar? não, mas aí opera um princípio que é a fé em Cristo. Essas disciplinas Sim, que eu falo são para os que receberam tá, mas essa fé, será que não existe? Será que eles não foram manipulados pelo próprio sistema que a gente vive, que é muito fácil de ser manipulado, porque a crença gera comportamento. Vai saber uma frustração, uma chave que eles não conseguiram virar em algum determinado momento de tempo? entendo a colocação. Só que eu creio que conhecerão a Não, eu não julgo, essa é a questão. Eu faço, porque lá na frente do tribunal eu falo, pai, eu entendi isso aqui. claro, Agora o que? ninguém julgue o seu irmão. Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Só que aí tem um fator muito necessário, que é o novo nascimento. Quem não nasceu de novo, nem conta essas disciplinas para ele. Quem não nasceu de novo, fica no Hades, no lugar dos mortos. Mas você concorda comigo que por mais que não tenha oportunidade, teve, tudo bem, mas é muito relativo, eu acho, mano. Eu creio que só Deus sabe, mas Só Deus sabe. a gente que é nascida de novo também pode testar pelo Espírito e discernir Sim, uma pessoa que tem o mesmo Espírito que você tem, né, o Espírito Santo. E nesse sentido você se dá conta, né? Por isso a urgência e a importância de pregar o Evangelho do Reino, fazendo discípulos e batizando eles, né? Então, assim, essas três disciplinas da era vindoura só aplicam para os nascidos de novo e têm um único objetivo que é conformar eles a Cristo. Quem não tem a semente do Filho de Deus dentro nunca poderá ser conformado a Cristo. Mas quem tem a semente do Filho de Deus dentro, essa semente vai crescer, vai se desenvolver e nisso consiste amar a Deus, em crescer na vida divina que foi nos dada. Eu creio e recebo a vida divina. Mas eu amo a Deus, por isso cresço na vida divina que eu tenho recebido. Aqui, ó, deixa eu te mostrar só Mateus 25:41. Tá o fogo eterno, o fogo eterno, o que não é de longa duração, é o fogo eterno. Ó, as hienas de fogo eterna. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, esse é Jesus falando, malditos, para o fogo eterno preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Quer dizer que a hiena de fogo eterna está preparada principalmente para o diabo e os seus anjos, mas os homens se auto-amaldiçoam, virando as costas para Deus e para seu plano de salvação. Então eles sozinhos se lançam no fogo eterno, na geena de fogo eterna. Agora, você tem a geena de longa duração, que é outra coisa. Apocalipse 20, versículo 6. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas na primeira ressurreição, falando de cristãos, pois a segunda morte não tem poder sobre eles. Esse é o dano da segunda morte, a potestade da segunda morte, a chance da segunda morte tocar no teu corpo, né? Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ou seja, que quem não reinar com Cristo durante os 1000 anos, um lugar onde pode cair em disciplina é o fogo de longa duração, não o fogo eterno, o fogo da hiena temporal. Esse é o segundo aspecto da hiena. Eu falei que tinha três aspectos. O primeiro começa na boca do homem, aqui na terra. Esse está em Tiago. O segundo transiciona para o fogo de longa duração durante o milênio. E o terceiro é o fogo eterno para os incrédulos, para Satanás e para os anjos caídos. Preparado para os Satanás e os seus anjos caídos, não para os homens, mas os homens rejeitam e Deus não tem o que fazer, entendeu? A vontade de Deus é que ninguém se perca, né?
que ninguém se perca. Mas, se o homem não quer, Deus não tem o que fazer. Então, Deus enviou seu Filho a morrer por nós, para que todo aquele que nele crê receba a vida eterna e, tendo vida eterna, não pereça jamais. Nunca vai perecer no fogo eterno. Por quê? Porque você tem vida eterna dentro. A segunda morte, que é morte eterna, não vai te reter, mas sim pode gerar dano, que é isso aqui, ó. Vamos lá, só um minuto. Sim pode gerar um dano a segunda morte, aqui, ó. Que na verdade tá errado aqui a citação, é Apocalipse 2:11. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E o que não vencer receberá o dano da segunda morte. Porque essa é a fé que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. Nossa fé. E o vencedor é aquele que acredita no Filho de Deus e deixa que ele se expanda e comece a infundir-se em nós como uma infusão. Quando você coloca o saquinho de chá na água, que ele começa a tingir toda a água, se torna da cor do saquinho de chá. Isso é Cristo em nós. Eu tenho que deixar que a minha vida seja impregnada por Ele e santificada. Ao passo que eu não faça isso, vão ficar áreas da minha vida dominadas pelo pecado. E sobre esse pecado, a morte segunda tem potestade. Entende? Eu não sei quanta porcentagem, mas eu creio que existe um limite que Deus diz assim: beleza, você fez os processos, você passou os processos nessa era, espera para você, então, uma recompensa na era vindoura. Beleza? Então a gente tem recompensas na era vindoura e a gente tem disciplinas na era vindoura. O fim de tudo isso é que o cristão seja conformado a Cristo. Tem o fogo eterno, as hienas de fogo, que é para Satanás, os seus anjos e os homens que viraram as costas para o Senhor. Esse é o fogo eterno. Mas também vai ter o fogo de longa duração, que é uma disciplina para os cristãos. É uma disciplina para os cristãos que não tenham parte na primeira ressurreição, nem qualifiquem para reinar com Cristo como reis e sacerdotes durante o milênio. Então, a salvação se perde? Não. A vida eterna não se perde. Mas isso não significa que você vai governar com Cristo na era vindoura. Para entrar no reino, para governar com Cristo, você precisa obras. Para ser salvo e fazer parte da Nova Jerusalém Celestial, no final de tudo, você precisa fé. Eu creio em Deus e recebo a vida divina. Mas eu amo a Deus e cresço nessa vida divina. O tanto que eu e você cresçamos na vida divina vai ser taxado no tribunal de Cristo. E aí o Senhor vai dizer: servo útil, entra no gozo do teu Senhor a governar comigo no milênio. Ou servo inútil, tendo um talento você nem sequer multiplicou, vá para as trevas exteriores. Então a gente volta aqui nas trevas exteriores. Podemos voltar só para ir encerrando aqui. Os 3 estágios de disciplina no milênio, que é a era vindoura, são esses 3. As trevas exteriores, número 1. Número 2, temos aqui a prisão milenar. Número 3, a própria hiena de fogo, no aspecto do fogo de longa duração, não no aspecto de morte eterna. Porque o cristão que recebeu Cristo como seu Salvador, recebeu a vida eterna. Ele nunca mais pode morrer, mas pode sim sofrer o dano da segunda morte, que não é a segunda morte em si, é o dano da segunda morte, que é uma passagem temporal pelas hienas de fogo, a fim de completar os processos que esse cristão não completou aqui na terra, porque Deus não pode ser zombado e tudo que um homem semear, ele vai colher.
Então, não é de graça o adultério no coração, não é de graça o não perdoar as pessoas ainda tendo recebido o perdão de Deus. Não é que vai sair grátis o homicídio, que é odiar a um irmão no coração, os juramentos em vão, julgar as pessoas, adulterar no coração, cometer homicídio de ter ira contra um irmão. Isso tudo está bem detalhado no Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus ensina a constituição do reino e o estilo de vida e o tipo de treinamento que a igreja gloriosa tem que ter nessa era a fim de entrar a governar com ele, porque no tribunal de Cristo você vai receber uma coroa. Essa coroa não é gratuita, não é um presente. A salvação é um presente. A coroa é um prêmio. Coroa você recebe pelas obras. Beleza? Então, só para finalizar aqui, vamos lá, fazer vamos rever, tá? Existem 3 estágios da disciplina de Deus na era vindoura, que serão aplicados somente aos cristãos, que foram salvos pelo Senhor na era da graça, mas que não atingiram 2 coisas. Primeiro, estado de avanço espiritual e segundo, estágio de maturidade espiritual. Deus deseja que a igreja toda seja a noiva, mas a gente já tem aprendido que não todo o corpo será noiva. A noiva de Adão, do primeiro Adão, foi tirado do osso, do costado dele, do corpo dele. Cristo é o segundo Adão. A noiva dele vai ser tirada do costado do corpo místico de Cristo, que é toda a igreja. Não todo mundo será a noiva do Cordeiro. Tem um povo dentro do povo. Tem um remanescente, entende? Tem 5 virgens que ficam e tem 5 virgens que subem para as bodas do Cordeiro. Não é toda a igreja que vai casar com... a igreja gloriosa, todo mundo vai casar com o Cordeiro. Vamos nas bodas, eu sei como termina a história. Não, Senhor, tem requisitos, tem requerimentos que a noiva tem que cumprir. Um deles é o traje de bodas, a veste nupcial. Está aqui, ó, nas trevas exteriores. O que diz aqui, ó? Mateus 22, 11, para frente. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Versículo 12. E disse-lhe, amigo, como entrastes aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Versículo 13. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí faz todo sentido essa frase, não aplicada à salvação do espírito da pessoa, senão aplicada à recompensa na era vindoura de ter vivido uma vida ajustada que se condiz com a salvação que a pessoa recebeu. A maior evidência de que você é salvo é que você ajusta a sua vida à cruz de Cristo. A maior evidência que você foi remido é que você quer espalhar a redenção para outros. A maior evidência de que você foi santificado é que você está buscando o tempo todo se santificar. Para os que não quiserem o trato dispensacional de Deus nessa era, existe um trato mais severo na era vindoura. E esse segundo ponto que a gente tocou aqui são as trevas exteriores. Ali tem choro e ranger de dentes. E isso não é o inferno. É um lugar de disciplina para crentes na era vindoura. Os que não reinarem com Cristo não vão ficar de boa no Hades. Não, Senhor. Eles vão ir num lugar a fim de serem tratados, porque eles têm que chegar a conformar a Nova Jerusalém lá no final. E até chegar lá, eles têm que crescer em unidade com Deus. E se não fizeram isso aqui na terra, será feito na era vindoura. Esse é o evangelho do reino. Esse é o evangelho que Jesus pregou. E voltando, Everton, aqui no final, para responder a tua pergunta, segundo lugar, a prisão milenar. Primeiro, então,
as trevas exteriores. E terceiro, as hienas de fogo, né? Olha o que diz aqui o versículo, meu brother. Obviamente aqui está errado, é Apocalipse 2:11, não é Mateus 5. Mas olha agora sim o que diz Mateus 5, 29 ao 30. Portanto, esse é o Sermão do Monte, tá? Mateus 5, 6 e 7. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena, mal traduzido, inferno. Que eu já expliquei que a palavra inferno não existe. Inferno é uma generalidade consensuada para botar em muitos lugares, mas não é isso. É Pluto, Tártaro, Geena, Abaddon, Sheol, tem muitas palavras para descrever o inframundo e suas dimensões. Aqui, Jesus está falando da era vindoura. Está contrapondo o ponto de um vencedor que vive o Sermão do Monte e de um derrotado que nem sequer consegue exercer domínio próprio pelo Espírito Santo sobre seus olhos e suas mãos. E se a tua mão direita te escandalizar, ou te fizer cair, diz outra tradução, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado nas hienas de fogo. Aqui ele está falando de uma postura radical perante o pecado, porque o pecado que o cristão não trata nessa era será tratado na era vindoura. Jesus disse: a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa era, nem na era vindoura. Mas tem pecado, por isso a Bíblia aconselha confessar o teu pecado. Lembra quando a gente estava falando, Everton, sobre a confissão de pecado e o importante que é render contas ao corpo de Cristo? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai-vos uns pelos outros e serão curados. Esse princípio espiritual serve até hoje. A forma de eu ser liberto de um pecado não é escondendo ele debaixo do tapete. Porque o pecado que eu não exponho e não trato aqui com a graça, na era vindoura vai ser tratado. Sim, Senhor. Ah, mas o Senhor perdoou. Beleza, perdoou tudo. É verdade. Perdoou o pecado passado, presente e futuro. Mas a graça não é somente para perdoar. A graça é para tratar e para vencer sobre os pecados. Para você ser um vencedor, que o seu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza e que Deus me quebrante e me mostre cada vez mais áreas da minha vida onde eu preciso da sua graça para que Ele me empodere de dentro para fora e eu possa me expor a Deus e ao corpo de Cristo na terra, que é a igreja, para viver o evangelho de verdade, para viver o evangelho do reino. Entende? Então, assim, só para fazer o resumo aqui, temos 3 lugares de disciplina na era vindoura: hienas de fogo, prisão milenar, né? Que sábado passado a gente falou sobre os verdugos, né? Esse lugar é para os cristãos que não aprenderam a perdoar aqui na Terra. Sempre tem a briga, né, entre calvinistas e arminianos. A salvação se perde, a salvação não se perde. Se você perdoar, você vai para o céu. Se não perdoar, você vai para o inferno. Não, a salvação não está atrelada a uma obra. Mas se eu, tendo recebido o perdão de Deus, não aprendi a perdoar meus irmãos, olha o que a Bíblia diz que vai acontecer. Ó, Mateus 18, 32 ou 35. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão.
E esses verdugos têm uma manifestação subjetiva hoje. São doenças, são depressão, é um coração apertado, é frustração, é uma vida estagnada em todas as áreas. Você viu que a pessoa que tem falta de perdão, ela não consegue progredir espiritualmente? Os Beleza. verdugos da graça. Os verdugos da graça. Mas na era vindoura vai ter verdugos de verdade na prisão milenar. E o cristão não sai daí até que não pague o último centavo. Olha aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, eu gostei que aqui diz aos homens e na outra diz cada um ao seu irmão tem que perdoar. Mas nessa daqui diz, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Está falando de tratamento na era vindoura. Tratamento. Mateus 5:25. Entra de acordo depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal. Que tribunal? O tribunal de Cristo. Essa é uma palavra para os discípulos, para os cristãos, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue onde? Na prisão, na era vindoura, que vem depois do tribunal, vem a era vindoura. Com toda certeza eu te afirmo que de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Gente, não sai de graça você ter mágoa no coração. Esse não é o evangelho. Deus, se fosse por Deus, Deus queria que a gente nem sequer se ofendesse. Tem 3 níveis: o cristão ofendido, o cristão perdoador e o cristão intercessor. Esse é um nível tipo Jesus. Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. Jesus na cruz, ele não estava falando assim, Deus, estou tão ofendido que eu perdoo aos que me estão crucificando. Ele não estava nem aí. Ele fala, Deus, já perdoei esses caras, agora eu estou intercedendo por eles para que o Senhor perdoe eles. Estevão, a mesma coisa. Ele estava sendo apedrejado aí no livro dos Atos. Pedra, pedra, pedra. E ele nem sequer falou, Deus, eu perdoo esses injustos. Não, ele disse, Senhor, não leve em consideração o pecado desses aqui. E ele viu os céus abertos, e a glória de Deus, e o Filho do Homem, posto de pé. Deus queria que a gente use o perdão para desenvolver imunidade emocional. Isso vai muito além da psicologia e os relacionamentos tóxicos, e trate desse jeito, e desenvolve essa estratégia. Não! Deus ensina o seguinte, como eu te perdoei, a minha essência, o meu DNA está dentro de você, que flua perdão para o próximo. Não fique ofendido, seja perdoador, mas perdoe tanto que você já se torne um intercessor. E você chega no ponto que a coisa nem te ofende, você diretamente ora. Você sente compaixão pela ignorância da pessoa que está detendo a obra de Deus, está detendo o avanço do Evangelho quando acontece alguma coisa em contra de você, que está carregando a palavra de Deus, que está pregando, que está caminhando na vontade de Deus, e Satanás usa os homens para pôr pedra de tropeço. Você que lê, você que é espiritual e faz a leitura, não fique chateado com os homens. Não temos luta contra carne nem sangue. Perdoe e ainda mais, interceda por essa pessoa. Essa é a vontade de Deus. Mas para o cristão que não perdoa, tem disciplina na era vindoura. Beleza? Tem disciplina depois do tribunal de Cristo. Não tem entrada no reino para quem não aprendeu a perdoar. Amém? Então, disciplinas na graça. Vamos lá? Só um minutinho aqui, ó. A palavra que nos exorta, que é a disciplina ideal do relacionamento com Deus, da interação com Deus. Segundo, vergonha pública, beleza? É o testemunho de 2 ou 3, é um testemunho externo, é quando eu estou tão duro por dentro que Deus tem que me falar por meio de 2 ou 3 ou 4 pessoas, ou toda a congregação, né? Como a gente leu em Mateus. E a última disciplina na era da graça ainda é um recolhimento prematuro.
a gente viu Himeneu e Alexandre em 1 de Timóteo, Ananias e Zafira em Atos 5 e o jovem de Corintos em 1 de Coríntios 5, beleza? Disciplinas, então, conselho aí, o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Disciplina, então, na era vindoura, 3 estágios também. As trevas exteriores são para quem não fez uso correto dos dons espirituais e também não ativou os ministérios que Deus lhe deu. Também são para aqueles que não têm o traje de boda, a veste nupcial, que vamos ver mais para frente, que é a justiça extraordinária de Cristo em mim. E para os que praticam iniquidade. Segundo, temos a prisão milenar para os que têm falta de perdão. E terceiro, a hiena de fogo para os que pecam de maneira grosseira, para cristãos carnais, para os cristãos carnais que não tratam com a lascívia e os pecados grosseiros, os quais Jesus expôs no Sermão do Monte e Paulo detalha nas suas cartas. Então, hoje foi pau, foi duro, mas no sábado que vem a gente vai falar a parte positiva, que são as coroas, os galardões, 5 cidades, 10 cidades, como vai ser a era vindoura, né? Como vai se desenvolver, onde vai estar Cristo, desde Jerusalém, desde o templo, as nações, né? Então, O meu governo, o meu governo vai ser no Vale dos Vinhedos, ali em Portugal. Falei com Deus já. Meu mano, não dá para ouvir, tem uma voz aí, um áudio de alguém falando como se fosse uma TV, um rádio, uma coisa assim. Pode falar agora. Pode ligar o microfone e falar. Estava um áudio aqui. Na verdade, eu falei com Deus, o meu reinado milenial vai ser ali no Vale dos Vinhedos, em Portugal. Não Sabe onde é? entendi a pergunta, está muito ruim o áudio. Eu acho que é na internet que está. Vai por escrito que eu respondo. Eu vou encerrar aqui então a gravação de hoje. Esse vídeo vai estar completo no meu canal do YouTube e a gente se encontra semana que vem.